Jesus, tu és meu rei, e eu sempre te adorarei. Jesus, tu és meu rei, e eu sempre te adorarei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 5 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Pense bem, viva melhor. Pense em deixar as obras da carne motivados pela herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos deixar as obras das trevas e caminhar em direção à luz de Cristo. É necessário desenvolver a convicção de que há atitudes que nos impedem de entrar no reino de Cristo e de Deus. Precisamos estar convictos disso para mudar aquilo que é necessário em cada momento. É necessário desenvolver para isso a percepção de que há palavras que enganam e nos levam à desobediência e acolher como fruto a ira de Deus. E creio que nenhum de nós quer isso para as nossas vidas. Nós já aprendemos, lendo esta carta, que devemos imitar a Deus como filhos amados, obedientes. Precisamos compreender que não devemos participar das obras da carne, nem de conversas tolas e inúteis. Pois quem se sente amado por Deus vai se esforçar para viver aquilo que considera impossível aos seus olhos, mas possível para Deus. Ou seja, viver uma vida diferente, uma vida de acordo com a direção de Deus por intermédio de sua palavra. O verbo aqui, gnosko, um verbo grego, ele foi traduzido por podem estar certo ou com a certeza, com a convicção. Então, nós estamos sendo aqui convocados, convidados a conhecer. O verbo gnosko pode ser traduzido desta maneira: saber, perceber, sentir os efeitos de cada ação que tomamos em nossa vida. E nesse momento, nós estamos sendo convocados, desafiados, convidados a conhecer, saber, perceber e sentir os efeitos da imoralidade, da ganância em nossa vida. E como isso nos afasta de Deus. Mas como vamos fazer isso? Como vamos perceber, saber, sentir? Tomando posse da herança, que a palavra em grego ela é interessante, kleronomia, ou seja, é aquilo que é dado para alguém como posse. Se nós temos essa convicção de que recebemos algo de Deus e isso nos pertence, a imoralidade, a ganância já não farão mais parte da nossa vida. Então, se Deus te concedeu a herança ou a posse do seu reino,
e isso não te encorajar a fugir do que afasta de Deus, então o que vai encorajar você a abandonar a imoralidade, a ganância? Logo depois, Paulo diz que ninguém os engane com palavras tolas, vazias, ou seja, não seja iludido com palavras que podem agradar aos ouvidos, afagar o ego, mas afastam de Deus. Vivemos num mundo hoje de facilidades. Muitas coisas são oferecidas por um caminho fácil, um caminho rápido. A prosperidade, a riqueza, a saúde, tudo é só tomar uma pílula e tudo muda. Ou seja, muitas pessoas têm sido enganadas com palavras que afagam o seu ego e não exigem nenhum tipo de esforço. Mas não é assim no reino de Deus. Palavras tolas são palavras vazias de sentido e significado, destituída de verdade, de riqueza espiritual, que não produzem fruto que aproximam de Deus, porque são sem propósito nenhum. A pessoa recebe uma promessa, ela está vazia, o seu ego é afagado e ela continua vazia depois. Agora, por que devemos então dar atenção a tudo isso? Porque a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Essa desobediência é a atuação obstinada de um indivíduo que está vivendo em oposição obstinada à vontade divina. Teimosia. Simples, não é? É como um animal irracional que vive por instinto. Muitas pessoas vivem dessa maneira, como se fossem animais, puro instinto. Por isso, o conselho é, da Escritura, não participem com eles dessas coisas. O mundo parece que cada vez mais está vivendo num sentimento animalesco. Até os animais estão mais conscientes, às vezes, embora são instintivos, do que muitos seres humanos. Isso significa que, quando Deus diz não participem com eles destas coisas, significa não se tornar como os demais, como a maioria. Experimente uma mudança encorajado pela promessa divina. Não devemos ter comunhão ou associação com qualquer coisa que nos leve a afastar-nos de Deus e de suas promessas, pois isso trará resultados desastrosos. Espiritualmente, é desastroso quando nós vemos pessoas que professam fé em Deus, mas estão correndo atrás do vento. A desobediência aumenta imoralidade sexual, palavras tolas, piadas imorais e assim sucessivamente. A desobediência aumenta essa tensão entre Deus e o homem, entre o físico e o espiritual. É importante saber que essa tensão ocorre em nosso cérebro e surge como um chamado a prestarmos atenção ao que estamos fazendo com a nossa vida. Se estamos buscando algo temporário ou eterno. Deus nos alerta através da nossa própria mente. Deus nos alerta através da sua palavra. Que estejamos atentos. Se desejamos encontrar o ponto de equilíbrio em nosso sistema interior ou cerebral, precisamos prestar atenção à nossa respiração, pois a nossa respiração é a essência da vida.
Ela é a ponte entre a mente e o corpo, entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo material e o espiritual. Quando nós paramos para prestar atenção à nossa própria respiração, ganhamos oportunidade de nos conectar com Deus e conosco mesmo. A respiração consciente pode nos ajudar a pensar antes de reagir, a vencer os desejos da carne, ao invés de ceder, pois respirar nos traz de volta o controle de situações estressantes e dos desejos que militam contra a nossa carne. Paulo, inspirado por Deus, nos diz: vivam pelo Espírito, pelo sopro divino, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Preste atenção ao Espírito, ao sopro de Deus em você e respire para lembrar disso. Conscientemente, se temos o desejo de controlar os nossos impulsos, precisamos tomar posse do que Deus nos deu. Em Atos 17, 25 nos diz que Deus que não habita em santuário feito por mãos humanas e também não é servido por ninguém, Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. A respiração consciente e prestar atenção em nossa respiração dada por Deus nos conduz a parar de viver no automático e a tomar o controle da nossa vida. Assim, vivemos pelo Espírito e não pelos desejos da carne. Não temos como não receber o impacto dos desejos da carne neste mundo, mas somos livres para não sermos participantes dessas coisas. Nós temos a livre escolha de ceder ou rejeitar tudo isso. Somos livres para agir e responsáveis pelo que vamos colher. Os seguidores de Jesus não vivem mais na escuridão do pecado e da morte, porque como filhos da luz, estão unidos com Cristo, aquele que é a luz do mundo. Aquele que soprou o Espírito em nós quando nascemos de novo. Então, pense bem, viva melhor, pense em deixar as obras da carne motivados pela herança no reino de Cristo e de Deus. E assim honraremos e exaltaremos aquele que nos deu o fôlego da vida no jardim do Éden e o seu Espírito como garantia da nossa salvação eterna. Que Deus te abençoe e te guarde. Servirei a ti somente, e em teus passos sempre andarei, e em cada passo guia os meus caminhos diante de ti. Jesus, tu és meu Rei, e eu sempre te adorarei. Jesus, tu és meu Rei, e eu sempre te adorarei.